Boa noite. Boa noite, Jorge Elahá. Boa noite a todos aqueles que neste momento estão conectados conosco através do Centro Espírita Obreiros do Porvir, Bom Jesus da Lapa, Bahia, Brasil. E é com muito carinho, com muita alegria, que nós estamos nesta plataforma trazendo a palestra da noite com o tema Transição e Esperança, com Jorge Elahá Canto, lá do Movimento Espírita do Pará, diretamente para a Bahia. Desde já, Jorge, em nome do Centro Espírita Obreiros do Porvir, os nossos sinceros agradecimentos. Eu gostaria de dizer que o Centro Espírita Obreiros do Porvir, em tempos de Covid, e observando as recomendações da Federação Espírita, encontra-se com as suas atividades presenciais suspensas, e começamos recentemente esse trabalho, desde a semana passada. Então, sempre às segundas, às 20 horas, nós estaremos trazendo um tema e um palestrante. Então, convido que vocês fiquem logados, que também possam compartilhar, para que assim tenha uma amplitude maior e outras pessoas possam ser beneficiadas com a mensagem trazida em cada palestra. Lembrar também da programação da casa, que nós mantemos em atividade a doação de alimentos. Então, nós gostaríamos de convidá-los, neste momento, a serem partícipes deste movimento. Então, podem fazer doações de alimentos, material de limpeza, aquilo que o coração generoso tocar, nós estaremos prontos a receber. Também lembrar que nós temos uma página no Instagram, cujo endereço é @obreirosdoporvir, que vocês possam estar nos acompanhando dentro das nossas publicações, enfim. Para darmos início à palestra da noite, eu gostaria de fazer uma pequena leitura do livro Sempre Melhor, através de José Carlos de Luca. Mensagem de número 56. Pense sempre: nenhuma transformação positiva surge em nossa vida que estejamos dispostos a pagar o preço da nossa libertação. Esse preço implicará em mudança de comportamentos, deixar o convívio de certas pessoas, parar de frequentar determinados lugares, abdicar de hábitos que nos prejudicam, enfrentar nossos medos, esforço para superar nossas limitações, etc. Toda mudança gera desconforto. Não acredite em milagre sem trabalho. Não acredite em melhora sem movimento. Um ditado popular afirma: para grandes males, grandes remédios. Isso quer dizer, para grandes problemas, grandes transformações. Bem atual, para o momento que nós estamos vivenciando. Então, nesse momento, eu convido a todos para acerenar os pensamentos, cerrando os olhos, numa conexão com o Divino Criador deste universo. Jesus amigo, aqui estamos reunidos em pensamento, ligados a vós e sentindo a vossa presença amiga e constante, a nos intuir no bem, no amor e na paz. Rogando que envie os teus mensageiros, os trabalhadores do plano espiritual,
os mentores desta casa, a nos orientar nesses tempos difíceis, nos encorajando, nos enchendo de esperança e que possamos professar a nossa fé. Que neste momento, Senhor, possamos receber as bênçãos de muita paz em nossos corações. Que assim seja. Então, assim, eu convido você, Jorge, neste momento, para iniciar o tema da palestra Transição e Esperança. Muita paz. Boa noite para todos que nos assistem através da internet, pelos diversos canais que existem. E uma boa noite muito especial para os nossos companheiros do Centro Espírita Obreiros do Porvir, lá de Bom Jesus da Lapa. É um prazer estar com todos. Hoje, o assunto que nos traz tem a ver com um momento singular que nós estamos vivendo e a questão da transição planetária e alguns aspectos decorrentes do que a doutrina espírita nos traz sobre esse assunto. E nunca é demais repetirmos que o processo de entendimento de como que esse mecanismo da evolução funciona, ele inicia bem lá atrás, quando nós, consultando o Livro dos Espíritos, encontramos uma informação repetida de que os espíritos são criados simples e ignorantes, desconhecedores de tudo, do bem e do mal, mas são espíritos perfectíveis, ou seja, em que pese nós tenhamos um início sem nenhum saber, nós somos entes, nós somos criaturas que somos capazes de desenvolver um processo de aperfeiçoamento progressivo, de tal maneira que podemos dizer que nós somos almas perfectíveis, embora essa perfeição seja sempre uma perfeição relativa, porque a perfeição absoluta, que é Deus, nunca será atingida. Mas, no caminhar da nossa evolução, nós vamos avançando e desenvolvendo inúmeras potencialidades a cada etapa desse processo de desenvolvimento das nossas capacidades intelectuais e morais. E dentro desse escopo, a doutrina espírita diz que os espíritos necessitam, nesse processo de evolução, de passar pelo processo natural da encarnação. Por que isso? Porque a encarnação permite que os espíritos retornem a corpos físicos. E ao virem aos corpos físicos, eles perdem a compreensão mais clara do que eles têm, e somente o seu eu mais profundo é que se revela durante os fenômenos da vida corpórea. Então, na medida em que nós vamos desenvolvendo as nossas potencialidades na Terra, nós vamos verdadeiramente crescendo enquanto espíritos. Porque do lado de lá, desencarnados, a gente até pode crescer, mas a possibilidade de nós nos iludirmos com relação aos nossos reais sentimentos é muito grande. Por isso, os espíritos encarnam para que o corpo restrinja as percepções e nós, então, consigamos entender a vida por uma outra ótica, que é aquela que revela verdadeiramente o que sentimos. E assim, nessa ótica, o Espiritismo diz que os espíritos encarnam em mundos que têm características diferentes. Nem todos os planetas abrigam espíritos no mesmo grau de evolução. Se nós formos consultar as obras espíritas, nós iremos perceber que existem 6 tipos de mundos diferentes apresentados na literatura espírita. Às vezes a gente pode achar até que são 5, mas não, são 6 tipos, porque existe um tipo de mundo que não está citado no livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Ele é citado apenas no livro dos Espíritos, porque é um planeta, é um tipo de planeta que não serve à encarnação dos Espíritos. Chamam-se mundos transitórios. Então, existe, na ótica do que o livro espírita coloca,
os mundos transitórios, os mundos primitivos, que servem às primeiras encarnações, os mundos de provas e expiações, reservado para as almas rebeldes que têm dificuldade de aprender o caminho da felicidade, os mundos de regeneração, que são oferecidos aos espíritos quando vencem essa etapa de tanta dificuldade, ou espíritos que, de certa maneira, não foram tão rebeldes e que naturalmente vêm progredindo sem a necessidade de passar tanto tempo em mundos de provas e expiações. Passam tempos mais curtos e já são migrados para mundos de regeneração, mundos de descansos. Depois nós temos os mundos felizes, reservados para as almas muito evoluídas, onde o bem já supera o mal, e no topo dessa cadeia didática, nós temos os chamados mundos celestes ou mundos divinos, que são mundos reservados para espíritos altamente evoluídos, onde a gente tem até dificuldade de interpretar como é que é a estrutura social desses lugares. Mas hoje nos interessa mais de perto a discussão sobre a Terra em si. A Terra, ela é um mundo de provas e expiações. Por quê? Porque reúne aqui espíritos rebeldes, teimosos, egoístas, orgulhosos, que têm dificuldade de mudar, sabe o que é o certo, mas não consegue fazer a mudança da sua personalidade. São espíritos muito dados à resistência ao processo de mudança. E esses espíritos que possuem essa resistência muito grande, eles costumam encarnar por um longo tempo nos mundos de provas e expiações. Eles permanecem nesses mundos. E, segundo aquilo que a literatura espírita comenta, eles permanecem nesses mundos durante um tempo, e se durante o tempo desse período de provas e expiações eles não conseguirem aprimorar o seu eu, eles então são transferidos para outros mundos de provas e expiações e permanecem nessa condição de prova e de expiação durante muitos e muitos séculos, milênios, se for preciso, até que eles consigam despertar e ingressar numa nova realidade. Qual é a realidade dos mundos de provas e expiações? Eu nem vou perder tempo definindo. É essa que está aí no noticiário. Ligue o noticiário e você vai ver. É isso um mundo de provas e expiações. Egoísmo, dor, sofrimento, doenças, ganância, roubo, assassinatos. Essa é a característica. Estamos aprendendo com as provas, mas estamos expiando nossos erros com as expiações, reencontrando nossos erros, alguns conseguindo crescer, outros patinando. Isso é um mundo de provas e expiações. Mas a doutrina espírita diz que isso não é um sinal de desgraça para todos nós, porque todos os espíritos estão fadados a serem almas sublimadas, a almas desenvolvidas. E nós também, a nosso turno, também teremos essa oportunidade. E daí nos dizem as obras espíritas que depois de um período de provas e expiações, esses mundos eles vão lentamente aprendendo e se transformando numa nova sociedade diferente. Uma sociedade que tem outras características diferentes das nossas. Consultando o livro O Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 3º, quando fala sobre a questão da evolução dos mundos, é possível perceber lá que os mundos chamados de regeneração, que são a etapa posterior à Terra, eles são enumerados nessa obra como detentores de 7 características diferentes. As 7 características são: primeira, os corpos deles são semelhantes aos nossos, tão físico como os nossos, não é o corpo que muda. 2, eles vivem uma sociedade em que eles têm a sensação do alívio, onde eles não têm as pressões que a gente tem na nossa sociedade. Uma vez conversando com a minha esposa, ela disse assim: eu acredito que o mundo de regeneração é um mundo onde não tem chave. Não tem chave. Imagine um mundo onde ninguém precisa ter chave para trancar nada. Não é lindo? O mundo de regeneração é um mundo onde as pessoas estão aliviadas, porque a pressão que a gente tem na sociedade de provas e expiações é muito grande. Vão roubar, vão me enganar, vão me trapacear, vão me iludir, vão passar a perna. Sente-se um grande alívio nos mundos de regeneração.
Terceira característica, apesar de ser um mundo onde as sensações são de alívio, ainda não é um mundo superior, não é um mundo, ai, maravilhoso, nossa, feliz. Ele não é totalmente feliz. Ele é um mundo que mais se assemelha a um local que é aquela calmaria depois da tempestade. Vem a tempestade depois que passa. Aquela calmaria, esse é o sentimento desses mundos. Quarta característica, os integrantes dessas sociedades possuem algo que é muito diferente de nós. Tem uma relação forte com o Criador. A fé, a conexão com o divino, com o sagrado, é muito boa nesses mundos. Isso é uma diferença significativa. Veja que ela não está do lado de fora, está do lado de dentro. O corpo é semelhante, mas por dentro eles são distintos. Segundo, eles têm um acentuado senso de justiça, não gostam de injustiça, não gostam de ninguém ser prejudicado, não há fome, não há miséria, porque todos se juntam em prol do coletivo. Sexta característica, estão libertos das suas paixões, estão livres das nossas imperfeições mais grosseiras, conseguiram vencer, fazem esforço para dominar as suas más tendências e conseguiram dominar seus impulsos mais primitivos. E a última das características é que, em que pese tudo isso, eles nem por isso são infalíveis. E se por algum motivo eles não conseguirem manter os seus propósitos de mudança, eles podem, de repente, perder a concessão de encarnar em mundos de regeneração e voltar a encarnar em mundos de provas e expiações, se perderem a capacidade de senso de justiça, de fé, de não enganar os outros, de não lutar contra as suas imperfeições, eles podem perder essa característica. Já a Terra, diferentemente, por ser um mundo de provas e expiações, ela possui, tipicamente aqui na Terra, 4 tipos de espírito. Os primitivos, marcados por aqueles que estão fazendo as suas primeiras encarnações, mas aqui na Terra nós temos uma quantidade pequena de espíritos nessa condição, mas ainda temos. Depois, nós temos os chamados espíritos maus. O que são os maus? São aqueles que sabem o que é o certo, mas fazem o que é errado. Os maus. Nós estamos incluídos nessa classe. Os maus. Porque nós ainda nos comprazemos com aquilo que é errado. Um terceiro grupo de espíritos que existe na Terra, que é bem pequeno, mas que existe na Terra também, são os espíritos bons. Nós temos encarnados na Terra uma população pequena, bem menor do que os maus, de espíritos que já são bons e que, de certa maneira, promovem a evolução do grupo como um todo, porque eles se comprometem no desenvolvimento do planeta. São entidades que desencarnam num tempo, voltam a encarnar séculos depois, não trazem essa encarnação muito próxima, como acontece com os maus. Os maus desencarnam e reencarnam com muito mais frequência, porque o planeta é mais tipicamente projetado para as suas necessidades do que para os bons. Os bons estão aqui em número menor, porque eles estão a serviço, prestando serviço, apoiando o planeta nas dificuldades que ele possui. Mas eu só falei de 3, falta o 4º tipo. Falei dos primitivos, que são muito poucos, os maus, que são a grande maioria, os bons, que são poucos, mas que encarnam na Terra para ajudar o progresso, e falta o último. O último é o grupo dos péssimos. Os péssimos são aqueles que são maus e são verdadeiramente maus. Se comprazem efetivamente no erro, não apresentam características de arrependimento, são espíritos endurecidos, perversos e muito difíceis de serem trabalhados. A Terra também possui uma quantidade grande dessas entidades. Mas exatamente por eles terem esse perfil de serem péssimos, assim como os muito bons não encarnam o tempo todo, os péssimos também não encarnam com frequência. Eles vêm num século, demoram um tempo, vêm no outro, porque eles não podem vir com muita frequência devido à agressividade das suas condutas, devido à violência de suas ações. Essas entidades, elas ficam como que retidas no mundo espiritual e passam por um longo período entre 2 encarnações consecutivas. Esse é o formato
que nós temos na Terra. E nós temos, do outro lado, os mundos de regeneração. Como que a gente vai saltar desse mundo que nós conhecemos bem, que é a Terra, com todas essas mazelas, para esse mundo tão bom como esse que o Espiritismo diz que a Terra vai se transformar? Esse ambiente tão bom e tão maravilhoso, ele vai se transformar a partir de um expediente que, em doutrina espírita, nós damos o nome de transição planetária. O nome por si só já diz, por ser transição, que não é um fenômeno brusco, que não é um virar de chave, que não é uma coisa instantânea. É, na verdade, um longo processo que pode durar décadas, séculos. Esse mecanismo lento de transformação na qual o mundo espiritual superior aposta progressivamente na transformação da sociedade para que ela consiga efetivamente fazer a mudança que tem que realizar. Então, essa transição é um período largo de séculos no qual a humanidade tem para se adaptar a esse processo de mudança, a essa transformação que é progressiva. Ela vai acontecer de maneira bastante lenta. Esse é o fenômeno que está desenhado para acontecer na Terra. Nós, a bem dizer, já estamos vivendo esse período. O período da chamada transição, ele já começou. Ele não tem um momento assim, olha, ele começou no dia 25 de dezembro. Não existe isso. Ele vai acontecendo devagarinho, à medida que determinadas características vão acontecendo. Esses fenômenos de transição são marcados por mudanças muito violentas no cenário do mundo, por impactos muito dolorosos em termos espirituais e por determinados acontecimentos que mexem conosco de maneira muito forte. Essas são as características que são indícios do processo de início da chamada transição planetária. Até que se cumpra esse período no qual a nossa sociedade deixa essas características tão primitivas que ela possui e começa a ter características mais próximas de mundo de regeneração, nós vamos viver a chamada transição planetária, experimentando uma série de fenômenos, uns mais, outros menos traumáticos. São esses incidentes que estão citados na literatura bíblica pelo nome de final dos tempos. Lembremos que é final dos tempos, mas é início de outro tempo. Finda um tempo nesse sentido, nasce uma nova sociedade no outro sentido. Mas não bruscamente, mas a cada dia um degrauzinho fazendo o grande processo de transformação. É isso também que está contido na obra chamada O Apocalipse, na qual se fala do final dos tempos, uma série de traumas que a humanidade passaria até a implantação de um reino de paz sobre o nosso planeta. Quando se fala isso, é muito comum as pessoas dizerem, tá, então me diga por quais sinais nós vamos identificar realmente que nós estamos vivendo essa chamada transição planetária. Quais são os indicativos de que isso estaria acontecendo? Segundo a ótica da doutrina espírita, a transição planetária não se evidencia pelo que se passa do lado de fora do homem, mas pelo que se passa do lado de dentro da criatura humana. Por que digo isso? Porque existem muitas pessoas que dizem, olha, no final dos tempos, haverá muito terremoto, muito maremoto, muito vulcão, furacão, guerras, confusões, como se isso fosse um indicativo, essas desgraças sucessivas dentro da humanidade. E se a gente for olhar, a Terra já passou por muitos períodos bem dolorosos, muitas épocas extremamente amargas. No próprio século XX, eu citaria duas muito fortes. A Segunda Guerra Mundial,
que só de soldados levou 24 milhões de soldados, fora civis. E, além dessa guerra, a outra Primeira Guerra Mundial também, que, por incrível que pareça, também levou 24 milhões de pessoas, feriu e matou. A Segunda Guerra Mundial matou 16 e feriu 8 milhões. Na Primeira Guerra Mundial foi ao contrário, matou 8 e feriu 16. Deixou sequelados aí 24 milhões de soldados, tanto numa como na outra. Então, a guerra foi um fenômeno muito forte durante o século XX, e quem viveu esse período tem a sensação de que vivemos o fim dos tempos. Mas passou. E a humanidade, depois daquilo, se reorganizou. Tivemos um segundo elemento no século XX. Falei do primeiro, que foi a guerra. O segundo, a doença. Tivemos o período da chamada gripe espanhola, que, segundo as estatísticas, teria levado 31 milhões de pessoas da Terra. Uma pandemia como nunca se viu. E não era o final dos tempos. Vivemos nesse século XX a tuberculose, a AIDS, o câncer, uma quantidade enorme de enfermidades que aconteceram, mas que não identificaram como sendo o fim dos tempos. Até porque antes, outras também aconteceram. Antes da tuberculose, tivemos a varíola. Antes da varíola, a sífilis. Antes da sífilis, as pestes da Idade Média, com destaque para a peste negra, que teria matado de 1/3 a até metade da população da Europa. Se dá uma pandemia nessa ordem hoje no mundo, nós iremos perder 4 bilhões de pessoas. E quando aconteceu a peste negra, também não era o fim dos tempos. Antes da peste negra, nós tivemos outras pestes, e durante a Idade Antiga, a hanseníase era a maior desgraça que a humanidade possuía. Então, doenças não são indicativo de final dos tempos. Guerras também não são indicativo de final dos tempos. Tsunamis também não são, porque já tiveram várias no planeta. Furacões, tufões, isso nós sempre tivemos. Então, a obra de Kardec afirma que esses fenômenos que acontecem na natureza, embora eles não deixem de acontecer durante a transição, não são eles que indicam transição planetária. Não são esses elementos que vão fazer. Não são as catástrofes, não são as guerras, não são as pandemias. Não é o que se passa do lado de fora do homem. Porque o que se passa do lado de fora do homem se passa do lado de fora do espírito. O processo de transição planetária não é do planeta, é do indivíduo, da mudança interior que ele tem para fazer. Então, transição planetária, em verdade, são conflitos sociológicos, são conflitos ideológicos. Nessas condições é que a gente vai dizer, está havendo uma mudança. Quando a sociedade se mobiliza, quando a sociedade se mexe, ela se reorganiza, quando ela apresenta seus valores, quando ela repensa seus conceitos, quando você vê que a massa humana está mudando de ideia, aí você pode dizer, estamos vivendo um momento de transição planetária. Exemplos. Durante o século XVI, XVII, XVIII e até o século XIX, a escravidão no mundo não era tida como uma coisa escandalosa. Mas a humanidade foi se sentindo constrangida por tudo isso e ela foi naturalmente revendo seus conceitos. O mundo foi se mexendo, o homem foi se incomodando e nós fomos abandonando determinadas posturas, de tal sorte que, no século XIX, nós tivemos a abolição dos fenômenos escravocratas e o século XX renasce sem essa mancha na sua história. Mas, a despeito da humanidade não entender assim, ainda existe os espíritos que resistem e querem escravizar, escravizam pessoas, fazem hoje escravos sexuais, escravos para o trabalho,
mesmo que a legislação não permita, nós ainda temos os que resistem ao processo de mudança. A Terra caminhou, a Terra deu um passo à frente, mas alguns espíritos estão lutando para que isso não aconteça. Esses pertencem à classe dos péssimos, porque eles já não estão mais vivendo aquilo que a maioria pensa. Eles ainda estão encharcados dos valores do passado e não conseguem avançar. Os tempos, chamados tempos de transição, são marcados por conflitos de pensamento. Escolas de pensamento diferente entram em cena e não conseguem se entender. O mundo não consegue ter uma forma de pensar. Múltiplas ideologias aparecem. Tudo passa a ser certo, nada mais é errado. Aceita-se tudo. Todos os conceitos são postos à mesa. E quando isso acontece, é um indicativo de que nós estamos na chamada transição planetária. Ideologias diversas. Então eu pergunto a todos nós, estamos vivendo momentos de conflitos ideológicos? Estamos vivendo momentos de conflitos sociológicos? O homem de hoje está em conflito? Se isso está acontecendo, esse é o indicativo de que nós estamos vivendo, sim, um momento de transição planetária. E quando é que nós chegaremos ao estado de mundo de regeneração? Que dia? Quando que isso vai acontecer? Quando é que a gente vai dizer assim, olha, agora nós somos regeneração? Que dia é? Qual é o sinal que a gente tem para isso? Gente, o sinal é muito simples. O sinal é quando a transição acabar. Quando a transição acabar. E quando é que a transição acabar? Quando o conflito ideológico acabar. Enquanto esse conflito estiver tão forte, é porque a transição ainda não acabou. Nós vamos precisar de muito tempo para que a gente consiga digerir todas as divergências que nós temos nessa dinâmica do crescimento do nosso mundo. Então, o que nos compete fazer, segundo aquilo que a doutrina espírita nos apresenta, é nós estudarmos o que o Espiritismo diz para que a gente possa estar preparado e entender a realidade do mundo em que nós vivemos e o cenário espiritual do que se desenvolve nesse momento. Então, nesse sentido, vamos mergulhar um pouco na dinâmica do mundo espiritual e de como é que os espíritos organizam a evolução dos planetas para que a gente compreenda onde nós estamos e como a gente pode colaborar no desenvolvimento do nosso orbe. Muito bem. Os mundos passam por processos de transição. Os mundos vão vivendo durante um período, num determinado estágio, até que eles comecem a entrar em transição, e essa transição vai, quando ela acaba, ele está no outro estágio. Não é uma escada, é uma rampa. Nós subimos 1 milímetro a cada dia, e é essa subida milimétrica que vai fazendo a sociedade mudar progressivamente. Mas nós temos também períodos em que nós não estamos em transição. Períodos nos quais nós estamos em estabilidade. É como se fosse comparado à série escolar. A transição planetária é o período do final do ano, no qual a gente está em processo de recuperação, né, para ver se a gente vai migrar ou não para a sala seguinte. Aquele período ali é o período da recuperação. E antes da recuperação, nós temos o período letivo aqui, que é o ano todo em que a gente fica estudando. Esse período não é um período de transição, esse é um período de estabilidade do planeta. Aí chega uma certa hora que a humanidade fica madura e diz, está na hora de começar a transição. Aí ela começa os passos para ganhar as características do próximo estágio. Então, nesse período anterior à transição, que a gente vai chamar de período fora da transição, a obra de Kardec diz que existe um fenômeno que acontece nesse período. São as chamadas migrações individuais. O que é isso? Espíritos que se tornam tão evoluídos para o planeta que eles recebem o direito, a concessão de saírem desse mundo e irem para o mundo de regeneração antes da transição acontecer. Já vai logo. Você está muito bem, meu filho. Você já está aprovado.
e ele merece, ele ganha a concessão de ir para o outro mundo. Então, isso aqui seria uma migração individual. Veja que ele vai sozinho, vai para um mundo melhor e vai se quiser, porque ele pode decidir querer ficar. Decisão dele. Segunda coisa que acontece fora de períodos de transição, as chamadas retenções espirituais. O que é isso? Os péssimos não podem vir o tempo todo, senão eles estragam a história do planeta. Vão estragar a história. Então, eles ficam retidos do mundo espiritual e só espaçadamente é que um por vez vem para fazer o seu processo de exercício e voltar, porque eles precisam reencarnar, gente, precisam de progresso. Eles não podem ficar o tempo todo no mundo espiritual. Eu sei que alguns de vocês devem ter pensado em algum parente difícil, querendo colocar nessa condição, mas provavelmente não é esse parente difícil, não. Não é. É outro tipo de espírito. São aqueles que, quando encarnam, provocam uma desgraça num país inteiro, ou no mundo inteiro. São almas extremamente belicosas, violentas, agressivas, intolerantes, marcadas pelo pulso firme, pelo ódio, pelo comando. Às vezes lideram religiões. Então, essas entidades, elas vêm, passam um tempo aqui e voltam. Passa muito tempo lá, aí vem de novo. Mas eles precisam vir. Então, essa é uma segunda coisa que tem no período fora da transição. Uma terceira coisa que também acontece nos períodos fora da transição são as chamadas encarnações missionárias. São espíritos superiores que encarnam na Terra, também espaçadamente, porque eles são muito bons. Eles vêm nesse século, passam 4, 5 séculos, vêm de novo. 4, 5 séculos, 2 séculos, 8 séculos, vêm de novo. E vem trazer uma forte mensagem de transformação para o nosso orbe. São as encarnações missionárias. Espíritos que destoam daquele momento do planeta, mas eles vêm para puxar o planeta na evolução. Então, vejam, de tempos em tempos eu recebo um péssimo, e de tempos em tempos eu recebo um bom para ir movimentando a massa na direção do progresso. E para os maus, o que é que está reservado? Bem, para os maus está reservada a encarnação normal mesmo, de nascer e renascer. Só que existe um fenômeno que costuma acontecer com os maus nesses períodos, chamado de inversão social expiatória. Ocorre quando alguém odeia um grupo social. Eu sou um espírito que eu odeio uma outra raça, eu odeio um outro povo, eu odeio uma determinada ideologia. Quando você odeia demais, lamento informar, mas você está colocando na sua agenda espiritual uma encarnação sua no meio daqueles que você odeia. A melhor estratégia para reduzir o ódio é nascer entre aqueles que a gente odeia. Portanto, é melhor não guardar muito ódio de muita gente, senão a gente corre o risco de nascer no meio deles. A gente guarda muito rancor, muita resistência de alguém, cuidado, e você corre o risco de ser atraído pela lei de causa e efeito e renascer entre essas pessoas. É isso que faz com que, às vezes, a gente veja algumas lideranças indígenas extremamente revoltadas com os que entram e destroem suas fazendas, suas aldeias, etc. Às vezes, esses líderes são os antigos invasores que agora renasceram invertidos socialmente, como caciques, para tentar lutar por aquilo que eles mesmos fizeram no passado. Isso justifica algumas condutas que alguns deles apresentam. Bom, isso que eu estou falando é durante o período fora da transição. As migrações individuais, as encarnações missionárias, a retenção dos espíritos e a inversão social expiatória. Então, esses fenômenos ocorrem tipicamente fora da transição. Quando chega no período da transição, novas ferramentas evolutivas são oferecidas para que a gente possa fazer o processo de desenvolvimento. Veja, estamos chegando no final do ano, é hora da recuperação. Eu não posso ficar mais esperando por mais tempo para que os espíritos aprendam.
eles precisam aprender agora, porque o planeta está encerrando um ciclo evolutivo e talvez essa seja a última oportunidade para que os espíritos doentes, enfermos, difíceis, consigam se liberar de suas culpas. Então, o que se faz? No período da chamada transição planetária, as torneiras do mundo espiritual são abertas. Desce tudo que tem lá em cima de uma vez. Descem as almas difíceis, descem os espíritos bons. Descem os muito perturbados e descem as almas iluminadas. A terra se encharca da multidão de espíritos perturbados. Ocorre uma encarnação em massa de uma série de espíritos enlouquecidos. Se ninguém identificou que estamos nesse momento, assista a televisão. Ocorre uma multiplicidade de encarnações de almas que estão há séculos sem encarnar. E eles vêm com a mentalidade do século XIII, do século XIV, de séculos atrás, 1000 anos. Então, eles trazem intolerâncias e formas de comportamento e maneira de enxergar como é a vida em sociedade totalmente distoante daquilo que nós temos hoje. Por que esses espíritos vêm? Essa reencarnação em massa dos espíritos que são retidos ocorre exatamente por duas razões. Para saber se estamos prontos para lidar com eles, se os nossos corações resistem às suas propostas de desamor, de ódio, de violência, e também para oferecer a esses espíritos a condição para que eles também possam progredir, porque eles também são filhos de Deus, também têm direito à mesma felicidade que nós temos. Eles vêm à Terra, portanto, porque eles precisam da encarnação, eles têm necessidade do progresso, e por essa razão é imperioso reencarnar nesse final dos tempos, nesse fechar de porta que está acontecendo, para que eles consigam, e muitos conseguem, superar as suas impulsividades e garantir a permanência no planeta por um tempo mais. E, ao mesmo tempo, nós temos a condição de saber quem nós somos, porque na convivência com essas almas duras, amargas, violentas, agressivas, que eu vou saber se eu tenho semelhança com eles, se eu vou me perfilar com esses e apoiar as ideologias que eles defendem, ou se, ao contrário disso, eu vou odiá-los e desejar matá-los e destruí-los, o que também é um sinal de imperfeição. Esses movimentos, eles vão acabar revelando quem nós somos, trazendo à mostra o verdadeiro eu que está escondido dentro dos nossos corações. Eu vou me revelar à medida que eu descobrir que os espíritos que estão em meu derredor vão provocar a eclosão dos sentimentos mais profundos que eu possa ter dentro de minha alma e que eu acho que eu nem tenho mais. E aí eu vou saber se eu tenho violência, se eu tenho agressividade. Mas, ao mesmo tempo que a gente abre as torneiras dos maus, abre a torneira dos bons também. Os bons também chegam numerosamente no planeta, apontando o rumo do progresso, fortalecendo as almas em momento de crise, sustentando os corações mais frágeis. Esses espíritos tão importantes para o desenvolvimento da humanidade não são tão numerosos quanto os primeiros. Eles são menos numerosos, é verdade. Mas esses espíritos fazem uma movimentação singular e basta um deles para transformar uma sociedade inteira. Essas almas também aparecem de maneira bastante expressiva nos tempos de transição. Para quem não percebeu, nós estamos com todos os sinais da transição e não é por conta de pandemia, é pelas convulsões sociais que nós estamos experimentando. Olhemos, na verdade, o momento político que o Brasil está passando e vejamos quanta intolerância tem se revelado nesses dias. Será que nós sabíamos que nós éramos assim intolerantes? Ou foi preciso que esses chegassem para que nós descobríssemos o quanto de desamor ainda existe dentro dos nossos corações? Apesar de todas essas coisas, a doutrina espírita vem até nós, nos enchendo os corações de certezas que fazem com que as nossas almas
não se fraquejem diante do momento que estamos vivendo. Faz com que nós cresçamos a nossa fé, nos fortaleçamos nesse momento e possamos compreender a razão pela qual nós encarnamos na Terra nesse período. Porque na escuridão em que o mundo passa, nesse momento de escuridão em que nós estamos, de ignorância de todas as coisas, o Espiritismo vem e acende a luz do conhecimento, acende a candeia na noite escura e nos revela, primeiro, que nós não estamos à deriva. A Terra não é um barco à deriva. O nosso planeta não está perdido. O nosso governador planetário diligentemente cuida de todas as coisas. E não esqueçamos que ele possui em suas mãos o dom de cortar o fio da vida de quem ele quiser. Se determinadas pessoas permanecem encarnadas, é porque ainda existe a possibilidade de mudanças e de transformação desses indivíduos. E o Cristo, sabendo das potencialidades ocultas que existem no coração de cada um de nós, permite que determinados indivíduos permaneçam no planeta, porque é a chance que esses companheiros têm para que eles possam se transformar. E nós também. Sabe lá se nós não estamos também contados entre esses que está sendo apostada a última ficha para que nós consigamos permanecer no orbe. Portanto, não percamos a fé, não abracemos a ideia de que o mundo está perdido. Não. A Terra está passando por um momento lindo de reflexão. Olhemos de fora e observemos os momentos de reflexão que esses dias têm nos oportunizado para que nós refaçamos os nossos valores. O plano do mundo espiritual é esse que está acontecendo. O que está se dando é o plano para saber quem nós somos. Revele seu interior, mostre o que você tem dentro de você. É isso que está sendo pedido. E nós, iluminados pelo pensamento que a doutrina espírita tem, sabemos que somos almas imortais, que não experimentaremos a morte, que nossos amores nos aguardam, que temos uma caminhada infinita pela frente, que o dom da imortalidade que Deus nos concedeu nunca poderá ser retirado de nós. E por conta disso, cheios dessa compreensão da imortalidade e do progresso, nós nos fortalecemos para os embates que a vida tem. Porque reconhecemos que não somos nem sequer cidadãos da Terra, a bem da verdade, somos cidadãos do universo. A Terra não é o nosso único local de morada. Há muitas moradas na casa do Pai. E nós estamos chamados para sermos cidadãos do universo. Assumamos o papel que nos é próprio e façamos a transformação que o mundo quer. Se a transição vai acabar quando acabar o conflito, ajudemos para que o conflito acabe. Ajudemos a ser pacificadores da Terra. Não multipliquemos dentro do lar o ódio, o desamor, a malquerença. Aproveitemos os tempos dessa transição para que a gente possa efetivamente reatar os laços invisíveis dos nossos fios da família. Cuidemos dos nossos laços familiares. Façamos esse esforço. Esse é o chamamento. Cuidemos das nossas redes sociais. Não inflamemos os corações dos outros, mas disseminemos a paz, o amor, a concórdia. Façamos a contribuição para que a sociedade melhore. Não sejamos os destruidores da harmonia. É isso que nós estamos chamados para fazer. As nossas esperanças em um futuro melhor é que nos dão a convicção de que vale a pena investir. Porque nós somos dotados de um conhecimento extraordinário do grande propósito pelo qual reencarnamos. Imagine o que seja o dom de um espírito vir à Terra na hora da transição, nos conflitos mais amargos que ela pode passar. Quais os soldados para os quais você aponta as missões mais difíceis? Nós somos esses. Assumamos, vistamos a nossa farda de soldados do Cristo, soldados do bem, que lutam sem armas, usam as armas do amor.
para exercer o processo de transformação que o mundo precisa. E, por fim, terminando a minha fala, eu quero apenas destacar que muitas pessoas hoje estão muito aflitas, querendo que a transição acabe, querendo que o mundo vire logo de regeneração, que esse período termine. Gente, não é isso que nós temos que pedir. Nós temos que pedir que a nossa transição íntima termine. Que eu, sim, me transforme numa alma típica de mundos de regeneração. Que eu seja este. Não que o mundo mude, porque de repente acelera tanto que eu perco o bonde. Eu é que tenho que mudar. Eu é que preciso ter dentro da minha intimidade as características essenciais dos espíritos que são chamados típicos de regeneração. Uma relação com o Criador forte, um senso de justiça aguçado e uma vitória sobre as nossas imperfeições morais. Lutemos com esse propósito, fortes na esperança e na certeza de que nós não estamos sozinhos. O Cristo possui uma legião de entidades que, nesse instante, opera as movimentações mais extraordinárias sobre o planeta. Nos liguemos a Ele. Liguemos os nossos corações e a sintonia das nossas almas a essa pleiade de entidades extraordinárias que hoje articula no planeta a tentativa de fazer com que nós mudemos o mais rápido possível. Eles não desistirão de nós porque sabem que somos capazes de mudar. Quem não acredita em nós, somos nós mesmos. Fortaleçamos a esperança dentro de nós, porque Deus nunca vai desistir das suas criaturas. E o Cristo, o nosso governador, lutará conosco até o último dia que for preciso, para fazer de nós cidadãos altivos, cidadãos em condição de permanecer na Terra, na condição de habitantes da nova Terra, do mundo de regeneração. Façamos assim tudo o que a gente puder para fazer das nossas vidas o grande hino de amor e de esperança que o Senhor espera de todos nós. Belíssima apresentação, Jorge. E, assim, de fato, um chamamento, né, um consolo, a esperança através das suas palavras. Nós não tivemos nenhuma participação com perguntas. Gostaríamos de ressaltar aqui os participantes da cidade de Guanambi, o Núcleo Espírita Obreiros do Porvir, a cidade de Brumado, Serra do Ramalho, as três, Bahia. E, lógico, Bom Jesus da Lapa, presente também nesse momento. E lá das Minas Gerais, uma participação de Uberlândia. Que bacana, né? Lembrar que o vídeo, né, fala toda essa apresentação, vai estar armazenado nas nossas redes sociais para acesso remoto. Vale muito a pena ainda se debruçarem aí nesses pensamentos. Mas eu queria pontuar uma coisa, assim, o momento é, de fato, um chamamento muito forte, e que talvez poucos estejam percebendo isso. Você colocou algo nesse sentido da questão da transformação. É a nossa transformação interior que conta, porque a gente fica a pensar, e depois? E depois que vier a calmaria, será que de fato, hoje nós que estamos contritos, né, solidários, em prece, muitas vezes, muitas horas durante o dia, quando passar essa turbulência, agiremos da mesma forma? Eu queria que você comentasse alguma coisa nesse sentido. Seriam duas coisas. Primeiro, se não tivesse esse momento que estamos vivendo, será que nós aprenderíamos e cresceríamos espiritualmente? Que a grande questão é que as pessoas falam é que a pandemia é um sinal da transição. Não necessariamente. Se nós sairmos dela com as mesmas emoções que tínhamos antes, ela não serviu de nada para a transição. Ela só vai servir se ela mudar conceitos da forma.
Uhum. A gripe espanhola não mudou o comportamento da humanidade, não mudou em nada. Então, ela não serviu para a transição. Se ela veio para esse fim, não serviu. Nós não aproveitamos. E a mesma coisa é a sua questão. Será que depois que isso passar, que vier a bonança, eu realmente serei uma pessoa diferente? Ou eu vou voltar às condutas anteriores que eu tinha? Porque hoje eu estou dentro de casa, eu sou obrigado a ficar com os meus. Eu tenho que ter convivência com meus filhos, com meus netos, esposa, cunhados, mãe, pai, avô. Eu vou continuar tendo isso? Eu vou saborear ainda mais isso? Ou eu vou voltar à conduta anterior? Será que eu estou em casa, estou aproveitando para conviver, ou estou isolado no quarto, só no WhatsApp o dia inteiro, em casa, mas sem estar em casa? Quer dizer, será que a gente está realmente aproveitando? Será que esse momento de distanciamento, que hoje, quando a gente encontra alguém, a gente sente um prazer enorme de ver alguém, porque a gente fica tão distante de todos, que quando a gente está próximo, nossa, que bom, ai, que legal, fulano, ver as pessoas é tão saboroso. Será que a gente vai saborear a vida com mais prazer quando isso passar? Só o tempo dirá. Quanto mais nós aproveitarmos tudo isso para sermos melhores, quanto mais útil terá sido para nós esse momento amargo que nós estamos atravessando. E depende de cada um a construção, né, desse processo novo, desse homem velho que vai ficar para trás, e a esperança do homem novo brotar. Ainda lembrando também a participação das cidades da Bahia, Livramento, Irará, Jequié e Vitória da Conquista. E é lógico que sua terra tem que participar, né? Belém, no Pará. Oh, tem Belém aí? Tem sim. Que legal. Jorge, então, nesse instante, que você possa aproveitar para as suas considerações finais, né, acerca da própria palestra ou numa mensagem, fique à vontade. Queria aproveitar esses momentos finais para deixar um recado para as pessoas que estão em casa. Que a gente aproveite os momentos de convivência no lar. A gente não lamente tanto isso, porque esse arranjo familiar ele foi cuidadosamente pensado no mundo espiritual. Então, que a gente aproveite essas lições da convivência em casa e cresça com esse contato com os que estão conosco nesses dias de pandemia. Que a gente consiga efetivamente rever algumas relações conflituadas que a gente tinha. Que os nossos corações consigam perceber que o outro que conosco convive não é tão difícil quanto a gente pensou que fosse. A gente cede um pouco de um lado, o outro cede um pouco do outro, e nós, às vezes, começamos a redescobrir sentimentos que estavam amortecidos com o tempo. Que a gente aproveite, portanto, tudo isso, que cuidemos uns dos outros, que façamos cumplicidades durante esse período da pandemia, para que as nossas famílias possam ser mais saudáveis, independente da doença, e a gente não vê só saúde do Covid, mas saúde emocional para ela também, pelo partilhar das experiências muito gostosas que a gente tem no convívio com os nossos familiares. Façamos um esforço nesse sentido. E para o caso daquelas famílias que têm familiares difíceis, amargos, complicados, que a gente pense que a gente deve aproveitar os momentos que temos para rever os nossos sentimentos, porque eles podem ser as grandes lições que a gente precisa ter para descobrir quem nós somos. Façamos um cuidado bem detalhado sobre isso para aproveitar aquilo que a vida está nos oferecendo. Jorge, ainda lembrando as cidades de Paratinga, na Bahia, e Paraná, tá? Dissemos que não tinha nenhuma pergunta, mas dá tempo para uma única pergunta? Dá. Bom, então alguém pergunta o seguinte: como não sabe quem é? Tâmara Ferreira. De onde? Como manter a calma? Não tem a cidade. Como manter a calma, serenidade nesse período de transição? A calma e a tranquilidade, elas advirão da fé, Tâmara. Realmente, os que não possuem a fé,
tem muita dificuldade de manter a paz de espírito nesses períodos tão tormentosos. Mas a partir do momento em que o Espiritismo apresenta para nós os seus conceitos, o conceito do planejamento espiritual, o conceito dos cuidados de Deus com suas criaturas, o conceito sobre a imortalidade e a reencarnação, e as construções familiares como sendo o grande objetivo íntimo de cada um de nós, quando a gente começa a observar todos esses mecanismos pela ótica que a doutrina espírita tem, simbolizando, por fim, que a encarnação tem por objetivo o desenvolvimento das nossas potencialidades, fica evidente que nós não estamos sozinhos. Que existe uma multidão de espíritos trabalhando em prol do nosso progresso. Nossos mentores espirituais, os mentores das nossas cidades, dos nossos estados, do nosso país, o mentor do planeta, que é Jesus, todos eles trabalhando, articulando ações para o nosso progresso, lembrando que somos almas imortais e que a morte nunca poderá efetivamente desgraçar as nossas vidas, porque nós vamos sobreviver a tudo que se possa fazer. Essa leitura de vida, essa leitura de mundo, retira de nós muito das angústias que a gente tem. Mas eu queria destacar aqui uma mensagem que existe no livro Caminho, Verdade e Vida, é o capítulo 11. É uma mensagem que fala sobre o consolo espírita, em que ela diz o seguinte, que quando alguém sofre, ela está como se estivesse no fundo de uma caverna, sem ver a luz. E a doutrina espírita é a luz que está fora da caverna. Para que você possa ver a luz, você tem que sair da caverna na direção da luz. Porque a luz não entra na caverna. Eu preciso sair da caverna para ver a luz. E sair da caverna, no dizer da mensagem, é a mudança interior. Eu vou colocar um exemplo para entender. A mãe perdeu o filho, está no fundo da caverna, no escuro. A doutrina espírita vem e diz: a vida é imortal. Seu filho vive. Ela não quer isso, ela quer o filho de volta. Eu não quero ele uma alma imortal, eu quero ele vivo novamente do meu lado, eu não quero que a morte tenha acontecido. Então ela não se mexe do fundo da caverna. Como ela não se move, ela não se consola. Então o espiritismo não vai consolar, por quê? Porque para consolar tem que se mexer, tem que sair da caverna. E o que é o sair da caverna? É a transformação de conceito. Eu tenho que dizer, realmente a morte não existe e eu vou atrás do meu... Eu sei que ele não pode mais existir fisicamente, eu vou atrás do meu filho como um ser imortal. Então, eu vou ao encontro desse consolo que está aqui, mas eu tenho que me mover para ser consolado. Então, no caso, quando você pergunta como consolar, com a fé espírita. Só que a fé espírita vai exigir movimento. Nós temos que nos mover da não crença para a crença para que ela nos console. O espiritismo não nos consola sem a crença nos seus princípios. E importante, né, para recebermos essas bênçãos, sentir essa paz, essa serenidade, a gente precisa se abrir, né, de forma positiva para poder sermos envolvidos com todo esse processo. Enfim, mais uma vez, lembrar do nosso Instagram, @Obreiros do Porvir, que vocês possam continuar aí nos acompanhando a programação. Segunda-feira temos um outro encontro marcado às 20 horas com mais um palestrante. E a você, Jorge, os nossos sinceros agradecimentos. Gratidão. Eu é que agradeço a oportunidade. É a nossa palavra. Um abraço para a Maristela, para o Ronaldo. Eles estão conectados. Com certeza. E aí, tivemos que suspender a nossa 5ª Semana Espírita, mas dentro em breve, né, que você é um dos palestrantes desta semana, nós estaremos aí rearrumando as nossas datas e fazendo as novas postagens. Tá? Mas que Jesus possa sempre abençoá-lo com toda essa disponibilidade, essa serenidade. Viu, meu querido? Tá bom. Um abraço. Eu é que agradeço. Uma boa noite para vocês. Fiquem com Deus.
a nossa prece final. Posso. Vamos orar, então. Vamos orar. Querido Senhor, nesses dias tão difíceis que a nossa humanidade atravessa, de tantas dores e angústias, de tanto sofrimento e de tanta solidão, deixa-nos sentir a Tua presença divina ao nosso lado, a nos socorrer em nossos momentos tão difíceis, em que parece que não podemos contar com mais ninguém. Vem, Senhor, nos agasalha no Teu peito e nos dá a serenidade que precisamos para ter a certeza de que não estamos sós, no turbilhão das vagas tão altas que parecem que nos engolem. Dá, assim, a cada um de nós, Teus filhos, a serenidade que precisamos para atravessar os dias que se passam, para que não nos falte a fé na certeza de que Tu nos guias, a força decorrente da convicção de que onde quer que estejamos, a Tua mão e a Tua proteção nos servem. Nos deixa, Senhor, inundar-nos da certeza dos Teus cuidados, para que a falta de fé não ameace os nossos dias, não retire de nós o prazer de viver e a vontade de estar com os nossos. Sejas assim, Tu, a grande força que precisamos para vencer os nossos dias amargos, e seja o conhecimento espírita a luz necessária para nos guiar na tormenta. Que nós consigamos retirar de toda a literatura que Tu nos ofereceste através das várias obras espíritas, e dali possamos recolher as gemas preciosas que necessitamos para enriquecer as nossas almas com o tesouro imortal do conhecimento da vida. Por isso, Senhor de todas as coisas, te pedimos que Tu abençoes a todos nós, os Teus filhos, protegendo a todos os lares da terra, derramando as Tuas bênçãos sobre todos os que mais padecem, aqueles que ignoram a Tua existência, os que desconhecem as Tuas sagradas leis plenas de sabedoria. Protege os Teus filhos, Senhor, que não sabem de Ti. Ilumina os nossos melhores propósitos. Protege as nossas decisões para que elas sejam acertadas. E nos fortalece nas nossas horas de vacilações, para que sejamos firmes contigo, iluminados pela certeza de que Tu nos guardas e de que um amanhã muito venturoso nos aguarda, quando nós conseguirmos vencer as imperfeições que trazemos dentro de nós. Por todas as consolações que Tu nos ofereces, pelo conhecimento espírita, nós te agradecemos, Senhor da vida, e te pedimos que abençoes os nossos corações, para que eles não se contaminem pela loucura do mundo, pela falta de fé, mas que se fortaleça cada vez mais no objetivo de sermos melhores a cada dia, lidadores da Tua causa, transformadores do mundo, criadores da nova realidade. Fica, Senhor, conosco, abençoando a cada um de nós, nos guardando na Tua paz. Que assim seja. Muito obrigada. Boa noite a todos. Uma boa noite.